Olá, meu nome é Fabiano Novaes, eu sou médico ginecologista e obstetra e esse é o nosso canal de saúde da mulher. Hoje, no nosso vídeo, nós vamos tirar algumas dúvidas sobre uma doença muito comum que deixa muitas mulheres afetadas, que se chama candidíase de repetição. Candidíase de repetição. A candidíase, a maioria das mulheres sabe, é uma coceira que normalmente dá na região vaginal, na região da vulva, que irrita, que coça muito, dá ardência, costuma dar uma secreção clara, uma secreção branca, leitosa. A candidíase ela é muito comum, principalmente em ambientes quentes, locais muito úmidos. O que predispõe à candidíase? O aumento da ingestão de carboidratos predispõe muito à candidíase. O uso de roupas que não deixam a vagina respirar. Então, roupa muito apertada ou lingerie de tecido sintético. Por isso que a gente defende a lingerie de algodão e você passar um tempo sem a lingerie, sem usar calcinha, por exemplo, dormir sem usar calcinha, quem tem candidíase. Então, a candidíase é essa cândida. Não é uma doença que normalmente você pega de alguém, não é um DST. Normalmente a mulher tem uma cândida na vagina. E o que acontece? Por que a candidíase acontece? Por causa da alteração, normalmente, da imunidade, fazendo com que ocorra um desequilíbrio ali da flora vaginal. Porque a vagina ela tem bactérias e tem fungos. Normalmente eles vivem em simbiose. Quando acontece um desequilíbrio, por causa da diminuição da imunidade, o uso de algum antibiótico, o estresse, a mulher tem a proliferação excessiva daquela cândida que normalmente vive ali na vagina, ocorrendo a candidíase. Então a candidíase eu não considero que é uma doença sexualmente transmissível. Ela é uma doença que é preponderante quando você diminui a imunidade e diminui aquela simbiose, ou seja, o equilíbrio entre as bactérias que vivem na vagina e os fungos que também vivem lá. Então, a candidíase é uma doença que não é assim, eu peguei de alguém, normalmente não. Você diminui a imunidade, você alterou a microbiota, tomou um antibiótico, a cândida prolifera demais e a proliferação excessiva da cândida acontece a candidíase. E quando ela se torna a candidíase de repetição? A candidíase de repetição acontece quando a mulher tem mais de 4 episódios de candidíase no ano. Então, quando ela tem mais de 4 episódios de candidíase no ano, a gente chama de candidíase de repetição. E qual é o grande problema da candidíase de repetição? O problema é a resistência. Os fungos, normalmente a Candida albicans, ele está relacionado com a maioria dos casos de cândida, quase 90%. Existem outros tipos de cândida, como a Candida glabrata, que estão relacionados mais à candidíase de repetição. Na candidíase de repetição pode acontecer uma dor quase que permanente, ardência quase que permanente, secreção contínua, e isso afeta muito as mulheres. Como nós podemos fazer para tratar essa cândida de repetição? O protocolo atual ele requer, além de medicamentos, o uso de alguns métodos de modificação de hábitos de vida. E quais são eles? Como eu disse anteriormente, a cândida ela gosta muito do açúcar no sangue. Então, se você ingere muito carboidrato, está acima do peso, normalmente tem episódio de candidíase. A primeira coisa é mudar o hábito alimentar, diminuindo a ingestão de carboidratos. Um segundo fator importante é o uso de roupas que deixam a vagina respirar melhor. Então, tecido de algodão, roupas não muito apertadas, lingerie de algodão, tentar dormir sem lingerie. Isso faz com que a vagina consiga respirar, então o ambiente não se torne tão abafado, tão sem oxigênio e tão ácido. Outra coisa importante e que é muito usada são os banhos de assento. Os banhos de assento normalmente com bicarbonato. Eu gosto de usar 1 litro de água e 1 colher de bicarbonato. Aí a mulher aplica esse banho ali 2 a 3 vezes na semana na vagina. O banho de bicarbonato faz com que o pH da vagina diminua a acidez, se torne um pouco mais básico, dificultando a proliferação da cândida. Isso aí vai ajudar também na candidíase de repetição. Outra coisa importante é a imunidade. A imunidade diminuída, tanto que a cândida é mais comum na grávida, pacientes HIV positivos. Então, a imunidade diminuída faz com que a cândida prolifere mais. Então, se diminuir, o que diminui a imunidade? Normalmente estresse, falta de sono, falta de exercícios físicos, tudo isso diminui a imunidade. Tem que fazer para melhorar a imunidade. Atividade física regular, uma qualidade do sono adequada,
Tentar evitar o estresse. Se você não conseguir evitar os problemas, porque às vezes a gente não consegue evitar os problemas, né? Porque o estresse a gente consegue evitar. Através de quê? Táticas de meditação, uma boa qualidade de sono, tentar não se preocupar muito com o que você não consegue mudar, e a medicação. A medicação normalmente é a base de fluconazol, às vezes itraconazol. As dosagens normalmente elas são prolongadas, usadas durante um tempo mais longo, e medicamentos tópicos. Às vezes eu gosto de usar muito aqueles medicamentos que vêm com anti-inflamatório junto, creme vaginais com anti-inflamatório, porque dá um alívio dos sintomas. Então, são vários fatores que são simples, mas não são fáceis de se realizar no dia a dia. Então, requer atenção. Então, eu vou colocar aqui embaixo assim, os 5 fatores principais, vocês vão relembrar. Primeiro, uso de roupas que não deixem a vagina muito abafada, que deixa a vagina respirar melhor. Evitar lingerie de tecidos sintéticos, usar lingerie de algodão na maioria do tempo e tentar dormir sem lingerie. Isso ajuda com que a vagina respire melhor, fazendo com que o ambiente não fique tão abafado, então diminui a proliferação da cândida. Segundo, diminuir o estresse. Por quê? O estresse diminui a imunidade. Então, a imunidade estando bem, você consegue combater a cândida melhor e diminuir as recidivas. Como é que eu faço para diminuir o estresse? Normalmente são exercícios físicos, uma boa noite de sono, técnicas de meditação, tentar não se preocupar com o que você não pode realmente mudar. Outra coisa importante que eu gosto muito de salientar é o banho de assento. 1 litro de água, 1 colher de bicarbonato, fazer esse banho de assento ali de 2 a 3 vezes na semana ajuda a alterar o pH e diminuindo um pouco a acidez da vagina. O uso da medicação, o uso normalmente prolongado da medicação para evitar resistência. Às vezes nós temos que trocar o fluconazol por itraconazol ou usar algum outro método tópico para poder conseguir diminuir a resistência de alguns fungos ao tratamento clássico com fluconazol. Bem, essa foi a candidíase de repetição. E se você tem alguma dúvida, deixe nos seus comentários aqui embaixo. E se vocês gostaram do vídeo, pode curtir e compartilhar com seus amigos.